Agora vem ele, o Meirelles, né? No seu primeiro discurso como ministro... pularam a pauta. Eu quero falar aqui, então eu vou ler aqui da minha pauta. Porque eu quero falar também que o Meirelles, ele ficou estarrecido. E o Meirelles, ele falou que parece que o Lula não vai fazer um governo Lula. O Lula vai fazer um governo Dilma. Ele disse isso parece que Lula não vai repetir o governo dele, mas o de Dilma. Na verdade... Fecho aspas. Na verdade, Pavinato, só para te ajudar, ele falou isso em alusão à declaração do Carlos Lupe, né? A respeito do sistema previdenciário, dizendo que não era deficitário o sistema previdenciário. Então, ele fez esse comentário aí, o que não é verdade. O sistema previdenciário nasceu deficitário, certo, doutora? Nasceu deficitário. Roberto Campos, Bob Fields, já dizia muito bem isso. Já nasceu, o ano 1 do sistema previdenciário brasileiro, ele já nasceu endividado. A reforma, a primeira vez foi de novembro de 2019, agora tem a nova reforma em 2022, né, que teve a questão das idades, né, entre homens e mulheres. Agora, a mulher de 58 anos se aposenta com 30 anos de contribuição e homens 63 anos e 35 anos de contribuição. Então, é uma nova regra de transição nesse momento. Eu só estou aproveitando também no que você disse, o Meirelles, na verdade, ele está pagando de João Amoedo, né? Ele foi lá, lulou, fez o L para todo mundo, tirou foto com o Lula na campanha, tentando, né, demonstrar ali uma credibilidade de teto de gastos, sinalizar para o mercado que o Lula não faria, na verdade, tudo que ele estava prometendo. Então, o governo simplesmente dilmou, como disse o Meirelles. E ele mencionar, o Carlos Lupe, né, ele mencionar que a Previdência não é deficitária, ele pelo menos deveria ler o que o próprio governo publica, né? A gente tem publicação de que o déficit previdenciário no ano de 2022 foi de 128 bilhões de reais. Então, ele está assumindo uma pasta que ele não tem noção da pasta que ele está assumindo. Olha quão grave é essa revolta, né, do Meirelles, o que ela apresenta para a gente, por que ele está se revoltando tanto se ele estava apoiando o Lula? Porque as pessoas que foram colocadas frente ao Ministério não têm noção do que estão fazendo ali. Eles são cupinchas companheiros do PT e estão ali apenas para tocar o projeto de partido e não o projeto de país. Então, quando uma pessoa vem frente a uma pasta e demonstra falta de conhecimento frente a essa pasta, era no mínimo para a sociedade civil, os entes do Congresso Nacional, se posicionarem contra a permanência dessa pessoa frente a uma pasta que ela desconhece, porque, eu repito, o déficit previdenciário no Brasil no ano de 2022 foi 128 bilhões de reais. Você que está arrecadando hoje, você não tem certeza de que você receberá a sua aposentadoria no futuro, porque o dinheiro que você está arrecadando hoje, ele está indo para pagar as pessoas que estão aposentadas e recebendo hoje. Então, olha o quão grave é o desconhecimento de um ministro que simplesmente vem falar uma bobagem e aí aparece depois, né, o isentão do Meirelles que fez o L para dizer que realmente o Lula está repetindo o governo Dilma. No dia que a gente estava aqui comentando o anúncio dos últimos ministérios, Pavinato, a gente começou falando sobre o Carlos Lupe no Ministério da Previdência, por uma questão, velho de guerra, em relação a essa questão. Porque a gente lembra que o PDT, sabe partido que Lupe que ele... é o plural de lupus? Não sei. Que em latim é lobo. 126 processos, só para deixar aqui, é bem tranquilo, né? Mas ele se notariou, ele ficou aí famoso nessa questão da Previdência, porque ele, presidente do PDT, quando na votação e na decisão da reforma da Previdência, no governo, no ano de 2000, na primeira reforma recente, ele foi muito contundente contra a reforma da Previdência, inclusive suspendendo e até expulsando os seus parlamentares no Congresso que votaram a favor. Então, desde o início da nomeação dele, a gente já sabia que ele teria uma política, uma visão mais voltada
contra a reforma e talvez propondo aí para os próximos anos uma nova modificação que não acredita no déficit da Previdência. É uma pirâmide sustentada por Deus, a Previdência brasileira, né? Não, o grande problema que eu vejo do Carlos Lupe e da esquerdalhada toda, né, da qual eu não me incluo, é que estão com a cabeça, infelizmente, na década... Você é a esquerda que fuma cubanos e toma single malt. Não, o grande problema da esquerda... Eu sei porque eu lhe conheço. Desconcertou o Felipe. Do Carlos Lupe e dos sindicalistas de esquerda é que estão na cabeça, infelizmente, na década de 40, a época do Getúlio Vargas, né? A época do trabalhismo. Essa declaração do Lupe foi irresponsável, né? Obviamente, a Previdência ela é deficitária. Não tem como falar que Previdência é gasto, que Previdência é investimento, porque Previdência, da forma que está, ela é deficitária sim. Agora, o que me causa estranheza é que a gente tem que discutir uma reforma da Previdência a cada 3 anos. Ou seja, aí a pergunta é o contrário. A reforma que o Bolsonaro fez da Previdência foi errada? Foi inferior? Foi deficiente? Foi deficiente? Foi desidratada, chega no Congresso é fatiado. Foi deficiente? Você sabe disso. Ou seja, está discutindo a reforma da Previdência 3 anos depois da reforma do Bolsonaro, porque foi uma reforma errada. Foi uma reforma ruim. O Guedes, ministro Bolsonaro, que o pessoal aplaude de pé, fez uma reforma da Previdência ruim. A gente estudou a fundo a Previdência e a gente propunha, né, o método de capitalização, que era muito mais lógico, né? O trabalhador, ele patrocinava a Previdência, né? Todo mês com o teu salário, para o teu salário, e ele podia manusear aquele valor que ele colocava para o fundo que ele queria, para o banco que ele queria que administrasse o dinheiro. Mas o Bolsonaro... Com isso, o dinheiro aumentaria, e aí o déficit da Previdência iria diminuir, iria reduzir. Ou seja, a reforma que a direita propôs da Previdência, que o Caio falou muito bem aqui, o déficit de 128 bilhões no ano passado, foi muito aquém, foi muito errada. Foi a reforma da Previdência para inglês ver. Então tem que mudar isso. Eu espero que o Lula encare essa tarefa de reformar de fato e de forma clara a Previdência, que infelizmente tem que ser reformada para dar garantia e amparo aos trabalhadores do Brasil. Agora são 15h04, mas eu queria saber, o PT, ele apresentou no Congresso algum substitutivo, eu não sei, estou perguntando, para essa reforma dita errada, ou apenas votou contra ou votou a favor? Felipe, vamos lá, Felipe, e aí? Não, eu não sou PT, não posso falar pelo PT. Mas o Lupe naquela ocasião... Ele não apresentou o substitutivo, o PT era do partido da oposição, né, não tinha maioria para aprovar nada. Né, ele é do Fórum de São Paulo. Reforma da Previdência exige quórum qualificado, 3/5 dos parlamentares em 2 turnos, de todas as casas, tem que votar favorável para virar realmente a reforma, não é? E o Lupe, Nelson, naquela ocasião, ele fez certo. Ele tinha que punir os deputados do PDT que tinham que ser contra essa reforma malfadada do governo Bolsonaro. Está discutindo reforma. Ano passado teve o déficit de 128 bilhões, segundo o Caio. Você também é tudo ou nada, né, Felipe? Assim, a educação assim, ou é para tudo ou não pode melhorar um pouco. Não pode melhorar um pouquinho, tem que melhorar tudo. Ou concorda com tudo, se discordar um pouquinho, expulsa do partido. Né? Eu acho só que a gente não pode normalizar, pessoal, a gente não pode trazer para a discussão, normalizando, ter frente a esse ministério um senhor, um cidadão, que inclusive ele foi ministro da Dilma, em 2011 ele foi o 6º a cair por denúncias dos seus próprios assessores, denúncia de corrupção, né, junto com ONGs que prestavam assessoria e serviço para o governo e para a pasta dele na época. Então, o que a gente está tendo aqui é a volta dos que não foram. A gente está tendo a volta da corrupção descaradamente. É isso que esse ministro está fazendo e, para piorar, ele chega e dá essa declaração completamente... Uma declaração lupinácea. É uma declaração completamente surreal para uma pessoa que está ocupando a pasta. Ele demonstrou desconhecer, ou seja, demonstrou mais uma vez que o Lula só está colocando frente aos ministérios os seus companheiros, é a companheirada que voltou a tomar conta do Brasil. O Lupe, ele estava apoiando o candidato Ciro Gomes, né, que perdeu as eleições... Ele é PDT. No segundo turno. No segundo turno foi o Lula e Bolsonaro disputar as eleições. O Lula falou que ia criar uma frente ampla e ele deu o ministério para o partido que perdeu. Isso é buscar a governabilidade.
Agora, o problema com uma pessoa que não entende da pasta? Esse é o problema. Eu poderia falar assim, PDT indica alguém que tem de Previdência para colocar aqui no Ministério da Previdência. É o que o presidente deveria ter feito. Porque o Lupe não entende nada. Mas esse é o problema e isso foi o tanto de crítica que o Bolsonaro recebeu. Porque o Bolsonaro, na primeira prova de economia. Então, na primeira leva ali dos seus ministérios, que eram somente 22, o que ele fez? Ele nomeou tecnicamente. O que você está propondo é que o Lula venha agora e nomeie tecnicamente. Técnico do quê? Se ele, durante a campanha, teve que fatiar e criar mais ministérios para conseguir colocar todo mundo. Ele vendeu o governo antes da eleição. Então agora o povo vai pagar o pato. Vai pagar o pato com uma pessoa que não entende nada de Previdência, falando que a Previdência não é deficitária. Isso é um absurdo. Verdade seja dita, o governo Bolsonaro teve ministros técnicos e ministros políticos. O governo Lula está tendo ministros técnicos e ministros políticos. A diferença é que no governo Lula, os técnicos estão no segundo e terceiro escalão, Felipe. E no governo Bolsonaro eram os primeiros. Damares é técnica. Damares é técnica. Ela tem currículo de técnica, né? Mas eu vou... o Camilo também, ministro da Educação também. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o governo Lula. Ele colocou o Silvio João Almeida nos direitos humanos. Excelente nome para... Não. Camilo Santana, você está falando. Não é normal. O cara que é governador... Não é normal. O cara que é governador, infelizmente... Me desculpa. Não, dois processos... Vamos para a Realpolitik. Vamos para a Realpolitik. Existe uma instituição chamada Ministério Público, né? Realpolitik. O homem das ideias vai descer ao campo da Realpolitik. Você, por exemplo, ocupa um cargo político de governador, de prefeito, você sai com no mínimo 50 ações de probidade nas costas, cara. Tá dependendo, e o Camilo foi governador do seu comportamento. Então, assim, Felipe, eu concordo. Eu conheço, eu não vou citar nome aqui, eu conheço. Mas aí, a vingar o decreto de ontem, o procurador que colocar um processo nas costas do homem público com vistas a prejudicar a política pública, ele vai pensar duas vezes, a vida vai estar mais fácil. Com certeza. Agora isso não vai acontecer, tá vendo? Olha que beleza. Talvez o próximo... Que sacada. Talvez o próximo eterno governo Lula já não tenha mais ninguém com processo.